Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança, volume 1. Esse encadernado tem por título Segredos e Rumores. Mas antes de falar sobre esse encadernado, deixa eu dar um breve contexto. O primeiro título do Homem-Aranha foi Amazing Spider-Man. Na verdade, o Homem-Aranha surge num título que não era dele, surge em Amazing Fantasy número 15. Mas a revista vende tanto que resolvem logo de cara dar uma revista própria para o personagem. E até hoje, Amazing Spider-Man é o principal título aí do Cabeça de Teia, do Homem-Aranha. Só que com o tempo e com o sucesso do personagem, ele foi ganhando outros títulos, outras revistas que tinham propostas próprias, assim. E surgiram, sei lá, títulos como, sei lá, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Foram surgindo outros títulos, né? Ele chegou aí a ter 4, 5 títulos simultâneos no mercado americano. Bom, só que claro, né, essas coisas elas vão e vêm, o mercado muda de tendências, então com o tempo passou tudo a ser concentrado em Amazing Spider-Man novamente. Saía aí um título que durava 2 edições, uma espécie de minissérie, mas Amazing ficou como título principal, inclusive chegou a sair semanalmente, mas de um tempo para cá a tendência tem sido que o personagem tenha mais de um título, tenha mais títulos simultâneos, mais revistas mensais. Bom, atualmente nós temos Amazing Spider-Man, Peter Parker, The Spectacular Spider-Man e essa aqui, ó, Homem-Aranha, vamos botar o título em inglês, né? Friendly Neighborhood Spider-Man. Bom, há outros títulos também que são minisséries, mas esses aqui são os 3 principais em andamento nos Estados Unidos nesse momento. Particularmente, eu tenho preferido essa proposta. Por quê, né? As revistas funcionam de modo relativamente independente. Quem quiser pode acompanhar só uma delas. Possuem equipes criativas distintas. Ou seja, se o cara, sei lá, não está curtindo tanto o trabalho do Nick Spencer em Amazing, ele pode, sei lá, ler o trabalho do Tom Taylor em Friendly Neighborhood. Ou então pode ler, sei lá, o trabalho do Chip Zdarsky em Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Ou seja, dá uma variedade ao personagem, uma variedade de abordagens. Claro, isso tem que ter uma mínima coerência, mas oferece ao leitor diferentes olhares sobre o personagem. Eu, particularmente, tenho preferido dessa maneira. E ainda mais que é escrito de uma forma que não obriga a ler todas as histórias para entender cada revista. Bom, Homem-Aranha, o Amigão da Vizinhança, reúne os 6 primeiros números de Friendly Neighborhood Spider-Man. Essa revista começou a ser lançada nos Estados Unidos em 2019 e é capitaneada pelo roteirista Tom Taylor. Deixa eu falar o nome dos desenhistas para vocês também. É uma equipe, é o Juan Cabal, o Wilderai Sinar, que se pronuncia assim, e o Marcelo Ferreira. Deixa eu mostrar para vocês os desenhos. Bom, hoje, quando eu ouço que o Tom Taylor vai escrever alguma revista, eu confesso que eu já nutro boas expectativas. Assim. O cara normalmente entrega trabalhos bem bons. Pensem, por exemplo, lá em Injustiça, a adaptação para os quadrinhos do game Injustice. Cara, normalmente a adaptação de quadrinhos a adaptação de videogame para quadrinhos não fica tão legal. Assim, Injustice foi uma exceção à regra, Tom Taylor à frente. Pensem na recente X-Men Red, X-Men Equipe Vermelha, que foi comentada aqui no canal. Uma das melhores histórias recentes dos X-Men. Ou seja, o cara assim, faz um bom trabalho. E aqui não é diferente. Que gibi legal, minha gente, de verdade, assim, que gibi legal. E tem esse quadrinho aqui, ele tem uma proposta que se baseia naquilo que encantou a muitos no que diz respeito ao Homem-Aranha. O que é? Que é a humanidade do personagem. Inclusive, a referência à vizinhança que tem no título, ela não é à toa, não é algo fortuito. A história é focada no quarteirão onde o Peter Parker vive. Nós conhecemos seus vizinhos, pessoas que moram no mesmo prédio que ele, conhecemos pessoas por quem ele passa na rua, e
vemos a maneira como ele lida com o próprio bairro, como ele lida com essas pessoas. Isso é bem bacana, assim. E é claro que tudo isso está permeado de ameaças terríveis e coincidências incríveis. E tudo funciona bem. O título ele tem um ritmo muito envolvente. Além disso, tem um humor que remete muito ao Aranha dos anos 70 e 80. O título, assim, essa expressão da vizinhança, amigão da vizinhança, é antiga no que diz respeito ao Homem-Aranha. Faz referência a ele ser um super-herói próximo, vamos colocar assim, street level, que está mais perto das pessoas. E assim, se nós formos pensar, nos últimos anos ele se afastou um pouco dessa pegada. Teve algumas histórias de escopo mundial, de escopo cósmico, boas histórias até na minha opinião, mas distantes dessa proposta. E aqui nós temos sim uma proposta que remete às origens do personagem, que remetem às origens e a certo desenvolvimento que ele teve durante bastante tempo. Algo legal aqui é que a inserção de coadjuvantes, o Homem-Aranha é um personagem que depende muito dos coadjuvantes. Na verdade, assim, é bom que uma história tenha coadjuvantes, né? Bons coadjuvantes, porque isso permite que a história tenha, sei lá, frentes narrativas diferentes, isso oferece possibilidades de ideias. E além disso, essa história aqui, ela traz nesse encadernado aqui, traz um drama familiar muito forte. E eu vou falar de algo que é revelado logo na primeira edição e que foi até noticiado aí em alguns sites. Eu nem considero spoiler, mas eu acho que é legal avisar, se a pessoa não quer saber nada disso aqui antes de começar a ler, então pode ser legal parar de ver o vídeo agora e depois voltar. Mas, assim, eu não acho que estraga a leitura. Mas, de todo modo, estou avisando. Nessa história aqui, nós vemos que a Tia May enfrentará um grande desafio. Logo no começo, ela recebe um diagnóstico de câncer. Minha gente, a Tia May, ela já teve entre a vida e a morte, sei lá, incontáveis vezes nessa trajetória do Homem-Aranha aí. Ela já foi até tida como morta, né? Só que aqui a coisa está sendo trabalhada de uma maneira que eu vou chamar de mais realista. Como assim, né? Essa possibilidade da morte da Tia May está sendo trabalhada a partir do drama de uma doença que joga uma sombra terrível sobre aquelas pessoas que têm essa doença, sobre os familiares dela, que normalmente é recebida, a notícia dessa doença é recebida quase como uma sentença de morte. Hoje nós sabemos que o câncer, quando identificado cedo, há boas chances de reverter, mas assim, ainda assim é uma notícia que cai como uma bomba. E, cara, é muito bem trabalhada aqui. A coisa é bem trabalhada, inclusive na reação inicial e um tanto quanto infantil do Peter Parker. Cara, o Tom Taylor realmente está tendo uma sensibilidade. Recentemente esse tema do câncer também foi trabalhado, está sendo ainda, de certa maneira, na Thor, né, do Jason Aaron, a Jane Foster. Ela tinha câncer quando se transformava em Thor, isso inclusive atrapalhava o tratamento dela. Mas aqui nós vemos até de uma maneira, vamos colocar assim, menos mágica, né? Não está ligado a uma deusa do trovão. Lá era esse contraste entre poder e a fragilidade. Aqui nós vemos como Peter vai lidar com o câncer na pessoa que ele mais ama, né? Naquela que fez às vezes de mãe dele. Cara, bem legal. E a Tia May é retratada de um modo muito coerente com a maneira que a personagem foi apresentada, né, e com a situação. Ela demonstra, sei lá, um misto de medo e fortaleza, assim, uma preocupação com o sobrinho. Inclusive a história na qual ela fala para o Peter do que ela está passando, tem um começo que, ao meu ver, lembrou na verdade, a edição anterior, né, que é a edição 4, né, seria o quarto capítulo desse encadernado, ela termina de um jeito que me relembrou aquela história A Conversa, do Straczynski, na qual a Tia May descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E é o começo da edição seguinte também, sabe? Cara, é um gibi muito bem produzido, assim. Parte da premissa, como eu falei, de que o que mais encanta os leitores no Homem-Aranha
é quem está sob o capuz, é o Peter Parker, é essa constelação de pessoas em torno dele. Os desenhos funcionam muito bem e a última história desse encadernado é um one shot, é uma história fechada e é uma pérola, minha gente. Eu não vou dizer muito para não estragar, mas ela remete àquela história, o garoto que colecionava Homem-Aranha, e ela supostamente apresenta um parceiro pro Peter, que é o Picada de Aranha. É realmente uma pérola daquelas histórias do Homem-Aranha com forte teor emotivo, né? E, como eu falei, remete ao garoto que colecionava Homem-Aranha, que é um clássico, né? Uma historinha curta clássica do personagem. Enfim, né? O ano começou bem pro meu personagem preferido. Começou muito bem, assim. Essa série ainda está em andamento nos Estados Unidos, ou seja, teremos mais encadernados disso aqui. E dá para ser lido de maneira isolada, como eu falei no começo. Se a pessoa quiser pegar só essa história aqui, não precisa ler a mensal do Homem-Aranha, dá para focar aqui. Há uma outra referência, nada que atrapalhe a compreensão, e às vezes uma notinha resolve. Gibi bem legal, assim, simples, bem executado. Palmas aí pro Tom Taylor. Espero que esse drama aí da Tia May seja muito bem desenvolvido por ele. Gibi bem legal. Bom, é isso. Paro por aqui. Agradeço por você ter visto o vídeo. Lembra do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, né? Se você fazer uma compra nessa loja entrando por esse link, você ajuda o canal a se manter e a melhorar. Pode ser qualquer compra, né? Deixa lá de um computador, uma geladeira, um quadrinho indicado. Qualquer coisa que se for entrar através desse link aqui, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Eu planejar melhor as coisas aqui, produzir cada vez mais melhores vídeos. Não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se você gostou dele. E seja bem-vindo, se inscreve se você está chegando por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Parando então, um abração e até o próximo vídeo.